Deixa eu te fazer uma pergunta que a maioria dos homens tem medo de responder honestamente. Quantas vezes você já esteve na mesma sala, no mesmo evento, na mesma festa que uma mulher que você achou interessante e simplesmente não fez nada? Ficou ali observando, esperando o momento certo e esse momento nunca chegou porque você estava esperando ele acontecer sozinho. Aqui está uma de verdade desconfortável. Não é sobre ser o cara mais bonito da sala. Não é sobre ter o carro mais caro, o corpo mais definido, ou as frases mais engraçadas prontas na manga. É sobre uma coisa que quase ninguém te ensina e que a indústria inteira de dicas de conquista prefere ignorar porque não é chamativo o suficiente para vender curso. Proximidade. Isso mesmo. A ciência comportamental mostra, repetidas vezes, que a proximidade física e a exposição repetida a uma pessoa aumentam drasticamente as chances de atração. É o chamado efeito da mera exposição. Quanto mais você está perto de alguém, mais familiar você se torna, e familiaridade gera conforto. Conforto gera abertura, e abertura é onde toda a atração real começa. Mas calma, antes que você pense, então é só eu ficar rondando a mulher que eu gosto. Não é isso. Proximidade sem intenção, sem presença, sem valor próprio, não é sedução, é desconforto. O segredo não é estar fisicamente perto, é saber usar a proximidade como ferramenta para criar conexão genuína, para ser lembrado, para ser a opção óbvia quando ela finalmente decidir dar o próximo passo. A maioria dos homens erra porque foca no grand gesture, a jogada perfeita, a mensagem perfeita, o momento cinematográfico. Enquanto isso, os caras que realmente têm sucesso constante em relacionamentos e vida social entenderam uma coisa simples: presença consistente vale mais que perfeição pontual. Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente por que a proximidade é subestimada, como ela realmente funciona na prática e, o mais importante, como usar isso de forma autêntica, sem parecer forçado, sem manipular ninguém e sem virar aquele cara grudento que todo mundo evita. Se você está cansado de fórmulas mágicas que não funcionam, fica comigo até o final. Isso aqui pode mudar completamente como você enxerga interação social. 1. Por que a proximidade vence a perfeição? Deixa eu contar uma coisa que vai contra tudo que você já ouviu sobre conquista. O cara mais bonito da festa quase nunca é o que sai com o número dela. Sério, já reparou nisso? Tem sempre aquele amigo que, na teoria, não tinha nada de especial, não era o mais alto, não tinha o carro mais chamativo, não contava as piadas mais engraçadas e, mesmo assim, no fim da noite, era ele que estava conversando animadamente com a mulher que todo mundo notou primeiro. Por quê? Porque ele estava lá, de verdade lá. Não escondido no canto esperando coragem, não checando o celular fingindo estar ocupado, não indo embora cedo porque não rolou nada ainda. Ele ficou, ele circulou, ele apareceu de novo, até virar uma presença familiar naquele ambiente. Isso é o oposto de tudo que a cultura popular vende sobre atração. Você cresce assistindo filme, vendo conteúdo de rede social, ouvindo os gurus da conquista repetindo a mesma ladainha. Você precisa ser impecável. A roupa certa, o físico certo. A frase de abertura perfeita que vai fazer ela virar e se apaixonar instantaneamente. É sedutor pensar assim porque parece uma fórmula mágica. Decore o roteiro, execute perfeitamente, ganhe o prêmio. Só que a vida real não funciona como filme. E o problema de perseguir a perfeição é que ela é paralisante. Você fica tão preocupado em não errar a abordagem perfeita que nunca aborda. Fica tão obcecado em ter a aparência ideal que cancela o convite para o churrasco, porque não está no seu melhor dia. Fica esperando o momento perfeito e sabe o que acontece com o momento perfeito? Ele nunca chega.
Porque perfeição é um alvo móvel que você mesmo criou para ter uma desculpa de não agir. Agora compara isso com a presença consistente. Presença consistente não exige que você seja extraordinário. Exige que você apareça. Que você esteja no mesmo grupo de amigos com frequência. Que você vá ao mesmo café, à mesma academia, ao mesmo evento social, não de forma forçada ou estranha, mas porque genuinamente faz parte da sua rotina. Cada vez que você aparece, você se torna um pouco mais familiar. E familiaridade, como vamos ver na próxima sessão, é um dos gatilhos mais fortes e mais ignorados da atração humana. O ponto central aqui é simples: parar de esperar ser perfeito o suficiente para agir e começar a valorizar o poder de simplesmente estar presente, repetidamente, de forma autêntica. Isso não significa ser passivo, significa parar de sabotar suas próprias chances com a desculpa de que ainda não está pronto. Se você está travado esperando a versão perfeita de si mesmo para finalmente se permitir puxar assunto, convidar alguém para sair ou simplesmente estar em mais lugares onde pessoas interessantes estão, para. Comece agora do jeito que você é. A perfeição nunca chega. A presença, sim. 2. O efeito da mera exposição. A ciência que ninguém te contou. Você já ouviu falar de uma pesquisa simples, mas revolucionária, feita décadas atrás por um psicólogo chamado Robert Zayonk? Ele descobriu algo que parece óbvio depois que você entende, mas que praticamente ninguém usa a seu favor. Quanto mais exposto você está a algo ou alguém, mais você tende a gostar daquilo. Isso se chama efeito da mera exposição. E é uma das descobertas mais subestimadas quando o assunto é atração. Pensa assim: por que você gosta mais de uma música depois de ouvi-la umas 5 vezes do que na primeira vez que ouviu? Por que aquele colega de trabalho que no início parecia sem graça, começa com o tempo a parecer mais interessante, mais engraçado, mais atraente? Não é coincidência. É repetição gerando familiaridade e familiaridade gerando conforto. Isso muda completamente como você deveria pensar sobre interação social. A maioria dos homens trata cada interação como um evento isolado. Vou falar com ela hoje, e se não rolar nada, esqueço e sigo em frente. Mas isso ignora completamente como a atração realmente se desenvolve na maior parte dos casos. Não é um raio que cai, é um processo. É a soma de pequenos momentos de contato que vão, aos poucos, construindo confiança e interesse. É por isso que relacionamentos que nascem entre pessoas que se veem regularmente, colegas de trabalho, vizinhos, pessoas do mesmo grupo social, colegas de academia, tendem a ter uma base mais sólida do que conexões que aconteceram uma única vez, num único encontro de alta pressão. Não porque um encontro único não possa gerar química, mas porque a exposição repetida dá tempo para a atração se desenvolver organicamente, sem a pressão de tudo tem que acontecer agora. Só que aqui vai o alerta importante. Exposição não significa perseguição. Não significa mandar mensagem toda hora, aparecer onde ela está de propósito ou tentar forçar contato constante. Isso não é proximidade, isso é pressão, e pressão afasta, não atrai. Vamos falar mais sobre essa diferença crucial na seção 4. A exposição saudável é orgânica. É estar presente nos mesmos espaços de forma natural. É fazer parte do mesmo círculo social. É criar oportunidades reais de contato repetido, o mesmo grupo de amigos, o mesmo esporte, o mesmo ambiente de trabalho, o mesmo bairro. Cada interação pequena, cada oi casual, cada conversa rápida, vai construindo uma familiaridade que com o tempo se transforma em conforto. E o conforto é o solo onde a atração real cresce. Então, da próxima vez que você estiver pensando em desistir depois de uma única tentativa que não deu em nada, lembra disso. Talvez o problema não seja você.
Talvez seja a expectativa irreal de que a atração deveria acontecer instantaneamente, numa única interação perfeita. A ciência mostra outra coisa. Mostra que presença consistente, tempo e exposição genuína valem muito mais do que qualquer abordagem única, por mais impressionante que pareça. Seção 3. Por que você está sempre no lugar errado e nem percebe? Tem uma pergunta que quase nenhum homem se faz de verdade. Os ambientes que eu frequento hoje realmente me dão chance de conhecer alguém? A maioria nunca para pensar nisso. Vive na mesma rotina, os mesmos lugares, as mesmas 4 paredes, trabalho, casa, talvez a academia correndo, talvez um bar no fim de semana, e depois se pergunta por que a vida social não anda. A verdade é desconfortável. Se sua rotina não te coloca em contato repetido com pessoas novas e interessantes, não importa quão pronto você esteja, não importa quanto você tenha trabalhado em si mesmo, quanta confiança você tenha construído, quanto você tenha lido sobre atração e comportamento. Se você não está nos lugares certos, com a frequência certa, simplesmente não existe oportunidade para a proximidade acontecer. Isso acontece porque, sem perceber, muitos homens organizam a vida de forma isolada. O conforto da rotina se torna uma prisão silenciosa. É mais fácil ficar em casa. É mais fácil evitar ambientes novos. É mais fácil dizer não hoje para o convite do amigo. Cada não parece pequeno e inofensivo no momento, mas juntos, esses nãos constroem uma vida com zero exposição a novas conexões. E tem outro ponto que ninguém fala. Não é só sobre ir a mais lugares, é sobre voltar aos mesmos lugares. Muita gente confunde vida social ativa com sair todo fim de semana para um lugar diferente, nunca repetindo. Só que, como vimos, é a repetição que constrói familiaridade. Aparecer uma vez num lugar não cria proximidade nenhuma. Aparecer com regularidade, sim. Isso exige uma mudança de mentalidade simples, mas profunda. Parar de tratar interação social como algo que acontece quando acontecer e começar a tratar como algo que você constrói ativamente, com intenção. Escolher ambientes onde você quer estar presente com frequência. Voltar. Se tornar um rosto familiar. Deixar de ser estranho e virar conhecido, e de conhecido, virar alguém com quem existe conexão real. Não é sobre forçar nada, e não é sobre estar em todo lugar o tempo todo. É sobre ser intencional com onde você investe seu tempo e sua presença. A pergunta não é onde vou conhecer alguém hoje. A pergunta certa é quais ambientes eu deveria estar presente de forma consistente ao longo das próximas semanas e meses. Se sua resposta for nenhum, aí está o problema. E é um problema completamente resolvível. Só exige que você pare de esperar que a vida social aconteça sozinha e comece a construí-la com intenção. 4. O erro que trava 90% dos homens: confundir proximidade com pressão. Preciso ser direto com você agora, porque essa é a parte que mais gera confusão. Depois de entender que proximidade e exposição repetida geram atração, muitos homens cometem um erro grave. Transformam isso em perseguição disfarçada de esforço. E aqui está o problema. Isso não é proximidade, é pressão. E pressão faz o oposto do que você quer. Afasta. Vamos falar com calma sobre isso porque não é sobre culpa, é sobre consciência. Mandar mensagem toda hora, comentar em toda foto, aparecer por acaso em lugares que você sabe que ela vai estar, insistir depois de sinais claros de desinteresse, isso não constrói familiaridade genuína, constrói desconforto. E o pior, muitos homens fazem isso justamente porque leram em algum lugar que persistência é a chave, sem entender a diferença entre persistência saudável e insistência invasiva. A diferença é simples, mas crucial.
Proximidade real respeita o espaço da outra pessoa. Ela acontece de forma natural, dentro de um contexto compartilhado. O mesmo grupo de amigos, o mesmo ambiente, a mesma rotina, sem exigir nada em troca, sem cobrar resposta, sem se ofender com silêncio. Pressão, por outro lado, tenta forçar uma resposta. Ela vem de um lugar de ansiedade e carência, não de confiança genuína. E aqui está algo que muitos homens precisam ouvir, com o devido respeito. Se você está constantemente sentindo que precisa fazer alguma coisa para manter a atenção de alguém, mandar mais uma mensagem, criar mais um motivo de contato, forçar mais uma interação, isso geralmente não é sobre a outra pessoa. É sobre uma insegurança interna que está sendo projetada para fora. E isso, infelizmente, costuma ser sentido pelo outro lado, mesmo sem palavras. O convite aqui não é para desistir ou se afastar completamente por medo de fazer demais. É para recalibrar o que significa estar presente. Presença de qualidade não precisa de excesso. Ela precisa de consistência tranquila. Aparecer, contribuir, ser uma presença agradável no ambiente compartilhado e depois dar espaço. Confiar que se a conexão for real, ela vai se desenvolver no tempo dela, sem precisar ser forçada. Isso exige uma coisa que muitos homens evitam trabalhar: segurança interna. Não a segurança que depende da aprovação ou resposta de alguém específico, mas a segurança de saber que sua vida, seu valor e sua rotina continuam boas, independente do resultado daquela interação específica. Quando você tem isso, a proximidade deixa de vir de ansiedade e passa a vir de leveza. E leveza é, sem dúvida, muito mais atraente do que qualquer tentativa forçada de chamar atenção. 5. Como transformar proximidade em conexão real? Chegamos na parte prática. Você já entendeu por que presença vence perfeição, por que a exposição repetida constrói familiaridade, por que escolher os ambientes certos importa e por que pressão destrói exatamente o que você está tentando construir. Agora vamos juntar tudo isso em algo aplicável. O primeiro passo é escolher com intenção 2 ou 3 ambientes onde você quer investir presença consistente. Pode ser um esporte, um grupo de amigos, um ambiente de trabalho, uma atividade recorrente. O critério não é onde vou conhecer alguém rápido, é onde eu genuinamente quero estar, com frequência ao longo do tempo. Isso importa porque presença forçada se sente forçada e as pessoas percebem. O segundo passo é aparecer com regularidade, sem cobrar resultado imediato. Isso é difícil para muita gente porque estamos condicionados a querer resultado rápido. Mas lembra, familiaridade é construída ao longo do tempo. Cada aparição é um tijolo. Você não precisa ter a conversa perfeita hoje. Precisa apenas continuar mostrando, de forma leve e genuína, que você é uma presença agradável naquele espaço. O terceiro passo é permitir que as interações sejam pequenas e naturais no início. Um cumprimento, uma pergunta casual, um comentário genuíno sobre algo do momento. Você não precisa criar uma abordagem toda vez. Precisa apenas estar aberto, presente e agradável nas pequenas trocas cotidianas. Com o tempo, essas pequenas trocas se acumulam em confiança e conforto mútuo. O quarto passo, e talvez o mais importante, cuide da sua própria vida enquanto isso acontece. Proximidade saudável não vem de alguém que está esperando ansiosamente pelo próximo encontro. Vem de alguém que tem uma vida cheia, interesses próprios, uma rotina que funciona independente do resultado daquela conexão específica. Isso não é indiferença, é segurança. E segurança é magnética. Por último, aceite que nem toda proximidade vai se transformar em atração mútua, e está tudo bem. O objetivo não é garantir resultado com todo mundo.
É construir um estilo de vida onde conexões genuínas têm espaço real para acontecer, repetidamente, organicamente, sem desespero. Quando você junta ambiente certo, presença consistente, interações leves e segurança interna, você não está seguindo uma técnica de conquista. Você está simplesmente vivendo de um jeito que naturalmente cria mais oportunidades de conexão real. E isso, no fim das contas, é muito mais sustentável e muito mais autêntico do que qualquer fórmula mágica que promete resultado instantâneo. Aqui está a verdade que ninguém quer admitir. A maioria dos homens que reclama de não ter sorte no amor nunca teve um problema de aparência, dinheiro ou carisma. Teve um problema de presença. Ficou esperando o momento perfeito, o lugar perfeito, a versão perfeita de si mesmo, enquanto a vida real acontecia em outro lugar, com quem simplesmente apareceu. Proximidade não é sorte, é escolha repetida. Agora eu quero saber de você. Já percebeu isso na sua própria vida? Comenta aqui embaixo sua experiência. Bati num sentimento seu? Vou ler os comentários e responder pessoalmente. Vamos continuar essa conversa.